Boa noite, gente. Podem ir entrando. Salvar aqui o nome da live hoje. Eita, que eu nunca consigo escrever nesse negócio. Boa noite. Oi, gente. Vamos falar de enxaqueca hoje, então. Que tinha muita pergunta nos directs sobre esse tema. É um tema que eu recebo com frequência. Eu não tô conseguindo escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou deixar a caixinha de perguntas abertas. Oi, Bruno. Vão compartilhando aqui a live com quem vocês acham. Deixa eu tirar aqui para ver se eu consigo escrever o tema. Não tô conseguindo. Não sei porquê. Enfim, daqui a pouco eu tento de novo. Então, hoje a gente vai falar sobre enxaqueca em geral, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão, né, dos sintomas, dos gatilhos, de algumas técnicas pra gente evitar. Oi, Sheila, oi, Judite, que delícia, que bom ver vocês aqui. O que acontece, né? Para começo de conversa. Eu sofri de enxaqueca há muito tempo, muito, né? Claro, até eu começar a entender como é que meu organismo funcionava. Tentei, Bruno, mas não tô conseguindo nem escrever. Ele não tá abrindo o meu negocinho de escrever. Daqui a pouco eu tento de novo. E aí, então, sofri muito tempo com isso, né? Eu tinha enxaquecas bem fortes, muito ruins. E no meu caso, meus dois principais gatilhos eram estresse e alimentação, né? Na verdade, eles ainda são, né? O que acontece? Eu hoje, se ingiro uma quantidade maior de açúcar, tenho uma enxaqueca ferrada, e quando eu tenho um grau de estresse grande, eu tenho uma enxaqueca também muito forte. Mas quando eu tinha crises recorrentes, isso também deve acontecer com vocês que têm, muitas vezes eram coisas muito pequenininhas que eram gatilho da crise, né? E isso acaba que ficava sendo constante. Então, eu brinco com o paciente, né? Às vezes eu falo, a caneta que estava aqui e que tinha que estar ali já era suficiente para desencadear a crise, né? Por que isso? Porque o nosso centro de dor, né? Nosso sistema aí de reconhecimento e resposta, muitas vezes pode ficar hiperativado, né? E aí, qualquer pequeno estímulo já vira gatilho para manter esse ciclo de dor, né? Por isso que é importante, muitas vezes, claro, a gente sim utilizar medicações de forma adequada e tratamentos que ajudem a interromper esse ciclo, né? O REAC, a terapia REAC é um deles, porque faz estabilização do sistema nervoso central. Muitas vezes a gente consegue isso também com terapia neural, com acupuntura, com osteopatia, né? Porque muitas vezes um dos gatilhos da enxaqueca também são problemas cervicais, né? Isso eu coloquei, o gel de lítio é ótimo, controlar o sistema nervoso, né, Mila? O gel de lítio em frequência, tá, gente? É um frequencial de lítio, não é o carbonato de lítio que às vezes é utilizado pela psiquiatria. Então, é uma forma muito mais leve aí, muito bacana. Então, o que eu estava falando da questão anatômica, né? Da questão muscular, da questão óssea. É muito importante a gente avaliar em todos os pacientes que têm dor de cabeça se existe, por exemplo, hérnia de disco, se existe algum tipo de compressão da medula. Então, isso é muito comum de acontecer. A gente precisa avaliar como é que é a questão postural desse paciente. Se é um paciente que fica muito torto, se fica sentado o tempo todo numa posição ruim. Agora, nessa época de pandemia, que as pessoas estão trabalhando muito em home office, estão ficando muito mais sentadas do que elas ficavam antes, geralmente numa posição ruim, muito tempo com os braços na mesma posição. Isso tem sido gatilho de mais crises, né? Então, é importante a gente observar isso. Eu tô falando sempre para os meus pacientes que estão trabalhando muito em home office, de hora em hora tenta levantar, tenta se movimentar,
colocar aquelas pranchinhas embaixo da mesa, né, para ir movimentando as pernas. Dá para colocar... Boa noite, Marcelo. Acabei de falar do REAC aqui. Doutor Marcelo que faz REAC aqui para mim, em Santa Catarina. Aquelas bolinhas de tênis, coloca uma embaixo de cada pé, fica movimentando o pé, isso já melhora a parte circulatória, mas a questão de se levantar, de se alongar, de prestar atenção à cadeira que você está usando, muita gente não estava preparado para vir para o home office, né? E aí a cadeira que tem em casa não é uma cadeira com boa anatomia, não é uma cadeira confortável, não está na altura adequada com a mesa ou com o computador que você está trabalhando. Isso tudo vai te levar a ficar numa posição muito ruim, que pode aí vir a dar também a dor de cabeça por conta disso, né? Nesses casos, é muito comum que o paciente não tenha só dor de cabeça, mas tenha uma dor que também irradia para os braços. Então, isso é muito importante observar e é importante comentar com o seu médico, né? Uma outra causa muito importante, então, que eu falei que era um dos meus fatores, é a alimentação. E aí a gente abre um leque gigante, né? Porque, de novo, a gente vai falar sobre a questão das alergias alimentares, das intolerâncias alimentares e das sensibilidades alimentares. Os 3 casos podem vir a causar enxaqueca, tá? A intolerância é quando a gente tem deficiência de alguma enzima, a mais comum é a intolerância à lactose. Ela pode sim causar dor de cabeça por conta aí de uma alteração intestinal, principalmente, o acúmulo de gases, uma desbiose, né, principalmente se o consumo dela é constante. E a gente precisa lembrar que o nosso intestino está o tempo todo conversando com o nosso cérebro. E essa conversa é muito rápida e ela é contínua. Então, tudo que afeta a parte gastrointestinal também vai ter um reflexo neurológico e vice-versa, né? O que afeta o nosso sistema nervoso central também acaba tendo um reflexo gastrointestinal. Por isso que essas questões alimentares vão interferir muito na questão da enxaqueca. Hoje, quando eu abri a caixinha de perguntas, me perguntaram a questão da cebola e do alho correlacionados à enxaqueca. E eles estão sim, tá? Geralmente a gente fala do leite, a gente fala do glúten, a gente fala do açúcar, que são o amendoim, o cacau, são alimentos muito comuns de causar enxaqueca, e o vinho, principalmente por conta da questão do sulfito. Mas aí a gente também entra numa questão de tolerância, tá? A pessoa não consegue processar esse sulfito de forma adequada. Muitas vezes por uma reação alérgica, inclusive. Mas a cebola e o alho, eles entram num grupo que a gente chama de FODMAPs, que são alimentos que acabam fermentando mais. E não se sabe bem ao certo porque todos os FODMAPs podem causar dor de cabeça, tá, gente? Todos, e a lista é grande. É interessante, já fiz vários posts, eu acho que tá salvo lá no meu perfil, uma bolinha daquelas sobre FODMAPs com uma lista de alimentos, mas é bem fácil de encontrar, depois até posso postar aqui para vocês de novo. Mas todos os alimentos dentro do grupo de alto FODMAPs pode causar dor de cabeça, tá? E o leite tá lá, o glúten também tá lá, mas a cebola e o alho são temperos que a gente usa com muita frequência, que dificilmente a gente relaciona com algum tipo de sensibilidade alimentar, apesar de que tem algumas pessoas que correlacionam, né, principalmente a cebola e o alho, a questão de aumento de gases, de estufamento, né, exatamente porque eles fermentam mais, e eles podem sim ser gatilhos para enxaqueca, tá? Então a gente precisa estar atento a isso. Quando se não tiver como aí fazer uma avaliação de sensibilidade alimentar, é uma forma da gente ir testando, tirar o alimento, ou alguns que a gente desconfia, ficar um tempo sem consumir e ver como é que o organismo reage quando a gente volta com esse alimento novamente, né? Isso é um teste de provocação oral que a gente chama. Então, a gente tira por um período, pelo menos, de 15 a 30 dias, tá, gente? Não adianta tirar 2, 3 dias e dizer que nada mudou, nem uma semana, tá? Muitas vezes a gente precisa excluir por até 3, 6 meses para a gente ter uma real resposta, principalmente nos casos de alergia. E lembrando que nos casos de reação alérgica mesmo, que a gente fala, né, de IgE mediada, a gente tem que tomar cuidado com traços de alimento. Quantidades muito pequenininhas podem ser gatilho para crise,
tá? Isso é diferente quando a gente fala de sensibilidade alimentar, quando a gente não tem essa questão do IgE. Aí muitas vezes é mais dependente da quantidade. Tem pessoas que vão tolerar uma pequena quantidade, e aí quando comer um pouquinho mais, já não vai tolerar e já vai ter a crise, né? Por exemplo, essa sou eu com o açúcar. Uma pequena quantidade eu tolero, dependendo do que eu comer. Se for uma grande quantidade, eu realmente vou ter uma crise de enxaqueca grande, tá? Mas em termos de alimento, os campeões de audiência realmente são leite, glúten, amendoim, cacau, o vinho. E aí quando eu falo leite e derivados, tá, gente? É leite, queijo, iogurte, inclui o pacote completo aí. E não adianta ser sem lactose, porque o grande problema do leite é a proteína do leite. O leite é composto de vários tipos de proteína, mas a principal que causa, né, uma série de problemas alérgicos, a questão da enxaqueca e de todo um processo inflamatório maior, é a caseína, tá? Então não adianta ser um leite ou algum produto sem lactose, lac-free, porque vai continuar tendo os mesmos problemas, porque a caseína continua lá. Foi até engraçado porque essa semana a doutora Denise de Carvalho fez um post que todo mundo pirou. Na verdade, um post não, ela fez uma live. E aí ela falou as 7 razões para a pessoa poder comer glúten e tomar leite. Gente, assistam depois que vale a pena. Mas na verdade, aquilo é quase uma sátira, assim. Porque é quase impossível alguém cumprir todos aqueles critérios, tá? Teria que ser, assim, resumindo, uma pessoa jovem, com menos de 20 anos, que tem produção de enzimas digestivas, tem que ser um trigo de grão ancestral, sem ser transgênico, tem que ser uma pessoa que tenha um sono maravilhoso, que durma bem, que não tenha nenhum tipo de nível de estresse para atuar aí nas enzimas digestivas, que faça atividade física. Então, enfim, bem longe do que está a maioria aí, tá? Sendo que a maior parte de nós, pelo que eu tô vendo aqui, já passou dos 20, né? Então a gente já não precisa nem ir para os outros critérios, que a gente não preenche. Então não adianta, tá? Então, assim, em termos de alimentos, esses são os mais comuns, tá? Claro que a gente tem que sempre ver a individualidade de cada um. Se você percebe que você come alguma coisa e não te faz bem, tira isso da lista. Simples. Tá? Não precisa de um exame, gente. O maior exame é o nosso corpo. É o nosso corpo que fala, tá? Então, mesmo em casos de reação alérgica, aquelas de comer e empolar, por exemplo, que são as IgE mediadas, muitas vezes a gente tem esse exame negativo no sangue, tá? Porque às vezes a gente tem uma reação local, aquilo está acontecendo só no intestino, ou aquilo está acontecendo só na mucosa respiratória, ou aquilo está acontecendo só na parte do sistema nervoso central, e aí não aparece no exame de sangue, mas não quer dizer que a pessoa não tenha por conta disso, tá? O melhor exame é a sua autoavaliação e a sua avaliação, você com o seu médico, tá? Se você percebe que você come e passa mal, pronto, tá respondida a sua pergunta se isso pode ou se isso não pode, tá? É bem simples. Então, tirar da alimentação aí por um período mínimo de 30 dias, tá? Depois você pode tentar reinserir e ver o que acontece. O que acontece com as sensibilidades alimentares? Quanto mais permeabilidade intestinal seu intestino estiver, então quanto mais inflamado, quanto mais buraquinhos o intestino tiver, pior vai ser a sua resposta, ou a mais alimentos provavelmente você vai reagir, maior chance de você desenvolver problemas autoimunes, processo de inflamatório crônico, né? O que é essa permeabilidade intestinal? Vamos pensar assim, ó, sabe filtro de café? Aquele filtrinho que a gente compra de papel? Se você for ver, ele tem micro furinhos, certo? Que ali passa água, mas não é para passar o pó. A gente sabe que dependendo da marca, passa um pouquinho mais de pó ou menos, né? Quem costuma fazer café. Porque depende de quantos furinhos tem, do diâmetro desse furinho. O nosso intestino também é assim, cada um tem o seu filtro de café, tá? Só que o que acontece? Por conta principalmente aí da caseína, do glúten, do estresse,
de várias medicações, do aumento do processo inflamatório, de uma série de circunstâncias, dos alimentos que a gente consome causam fermentação, por exemplo, a gente vai fazendo muito mais furinhos nesse filtro. Então ele fica um filtro todo esburacado. E aí o que acontece? Vai passar pó, né? Então o organismo vai começar a absorver uma série de pedacinhos de alimentos por onde ele não deveria. E isso vai ativar o nosso sistema imunológico, tá? De uma forma errada, não é uma boa ativação do nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, ele é quase um parlamento inglês. Ele precisa de todo um processo adequado para ele responder direitinho. Se você não segue o protocolo de apresentação das substâncias para a célula apresentadora de antígeno, que vai levar a informação para uma outra célula, que tem que ter as vitaminas, os minerais para desenvolver uma resposta de tolerância, ele simplesmente vai achar que aquilo não que aquilo é um ataque e que ele precisa responder aquelas substâncias que entraram de uma forma invasora, né? Eles não foram convidados e não foram apresentados de forma correta, tá? Então isso vai gerar a resposta inflamatória e vai gerar, então, ou uma reação de sensibilidade ou um processo alérgico e possivelmente gatilho aí de doenças autoimunes ou de doenças crônicas, tá? Um outro tópico muito importante quando a gente fala de enxaqueca é a questão hormonal. E aí, mais uma vez, as mulheres, né, saem perdendo aí nessa briga, porque nós temos mais variações hormonais, então isso nos deixa também mais suscetível a ter a enxaqueca por conta disso, né? É muito difícil um homem ter enxaqueca por questões hormonais. Na mulher, geralmente ocorre a enxaqueca nos quadros de predominância estrogênica. O que é isso? Quando a gente tem um desequilíbrio aí do estradiol com a estrona, então na verdade a gente está falando de dois tipos de estrogênio, ou do estradiol da estrona ou do estradiol com a progesterona, tá? Isso é muito comum de ocorrer na segunda fase do ciclo, então mais perto do período menstrual, por isso também que é muito comum que as mulheres tenham mais enxaqueca próximas ao período menstrual. Além disso, então esse desequilíbrio gera uma série de outros problemas, né? Geralmente mais flacidez, aumento de gordura abdominal, alterações de humor mais importantes. Então, facilita muito o ganho de peso. Então, tem uma série de problemas que ocorrem por conta dessa questão da predominância estrogênica e a gente vai mais além ainda, incluindo também endometriose, síndrome de ovário policístico, infertilidade. Então tem desde problemas mais leves, problemas mais relacionados com estética, até problemas realmente mais graves, doenças instaladas por conta disso. E a enxaqueca pode entrar aí nesse rol, tanto que tem muitas mulheres que referem uma melhora da enxaqueca com o uso de anticoncepcional. É o único tratamento para esse caso? Não. Tá? Aliás, anticoncepcional basicamente não é tratamento para nada. Anticoncepcional é anticoncepcional. Ele serve para não engravidar, né? Ele acaba atuando como tratamento, ou na verdade atenuando muitas questões, porque ele bloqueia o eixo hormonal, ele não deixa que essas alterações mais ocorram. E aí o problema tá lá, né? A gente só não tá enxergando ele mais. Tá? Isso também no caso de endometriose, isso também no caso de síndrome dos ovários policísticos. Então, não basta só tomar anticoncepcional para tratar nada, tá, gente? A gente tem que entender o porquê que as coisas estão acontecendo e sempre buscar tratar a causa, tá? Mas uma estratégia que a gente pode usar nesse tipo de enxaqueca primeiro, tem que avaliar a questão da resistência insulínica, do peso, né? Então, tudo aquilo que a gente sempre fala aí da questão de melhora de estilo de vida vai ajudar muito em qualquer tipo de causa de enxaqueca, tá? Então, melhorar a alimentação, fazer atividade física, dormir bem, já vamos falar da questão do sono, controlar os níveis de estresse, então, como a gente falou, como um dos primeiros gatilhos aí, com certeza é o estresse, todo mundo que tem enxaqueca, por qualquer razão que seja, tá? Não é porque você tem enxaqueca por hormônio, por exemplo, que você não vai ter a de estresse, que você não vai ter a alimentar. Na verdade, sempre
sempre que a gente fala de doença crônica, a gente está falando de um conjunto de fatores desencadeantes, tá? A genética também tem um papel muito importante, é muito comum que tenha história familiar de enxaqueca na família, tá? Então a gente tem que avaliar aí todos esses gatilhos e tentar minimizar esses gatilhos sempre que possível. Então, quando a gente está falando da questão da enxaqueca pré-menstrual, uma opção que eu gosto bastante é o óleo de linhaça e o óleo de borragem. Costuma ter um efeito muito bom, ajudar bastante, não só na enxaqueca, mas na TPM como um todo, na questão da irritabilidade, do edema, tudo isso. E quando necessário, aí sim a gente pode vir a fazer uma terapia com hormônios, mas aí sim eu gosto de usar os hormônios isomoleculares ou os hormônios bioidênticos, o que for mais a forma micronizada, que a gente tem até em farmácia comum esse tipo de hormônio, tá? Não é nada mirabolante, não é nada eu gosto de deixar bem claro, porque as pessoas às vezes têm um certo preconceito com a questão de substâncias ou de hormônios que a medicina integrativa usa, como se as outras áreas não utilizassem, né? Mas esse é um hormônio que a gente tem, inclusive, em farmácia comum, micronizado, isomolecular, então dá pra gente mandar manipular. Eu gosto muito de manipular, porque aí a gente consegue modular a dose de acordo com cada paciente, com a necessidade de cada um, mas também tem pronto em 2 dosagens, aí tem essa opção de utilização. Sempre, claro, que a gente está falando, eu nem vou falar o nome do hormônio, porque senão não estou instigando ninguém a tomar, muito menos sem acompanhamento médico, a gente sempre precisa avaliar. Muitas vezes esse hormônio a gente não utiliza durante o mês todo, a gente utiliza daí do 14º ao 28º dia do ciclo, tá? Para fazer um reequilíbrio aí nesse processo, tá? Mas para a predominância estrogênica não basta só a gente otimizar com reposição de hormônio ou complementação aí de hormônio. A gente realmente precisa trabalhar em todas essas questões de mudança de estilo de vida, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o sono. O sono é um grande gatilho de enxaqueca, né? Quem sofre com isso sabe, ou até porque enxaqueca é diferente de cefaleia tensional, tá? De dor de cabeça por tensão. Porém, a questão de privação do sono ou de não dormir bem, né? Não ter uma noite de sono reparadora, vai ser gatilho aí dos 2 tipos de dor de cabeça, né? Então, infelizmente, eu já falei isso algumas vezes também, tem posts sobre isso. Tem muita gente que acha que dormir é perda de tempo. Gente, não tem coisa mais errada do que esse tipo de pensamento. Dormir é vital, dormir faz parte da nossa fisiologia. Se a gente não precisasse dormir, o nosso corpo não vinha com essa programação, tá? Deus fez o nosso corpo perfeito, a gente é que bagunça, tá? Então, assim, quem tem problemas para dormir precisa procurar ajuda, precisa rever sua rotina de sono. Adulto é igual bebê, também, aliás, em qualquer fase da vida, a gente precisa de rotina de sono, tá? Então a gente precisa ter horário para dormir, horário para acordar. Antes de dormir, fazer atividades que diminuam um pouquinho a nossa adrenalina, que preparem o corpo aí para ir dormir, né? A gente precisa dessa sinalização para o corpo que a gente vai dormir. Com certeza, Marcelo, a questão do dormir influencia diretamente na produção hormonal, né? É o momento que a gente mais produz GH, principalmente os homens aí, mulher produz o GH, tem uns picos ao longo do dia, né? Que oscilam mais, o homem tem um pico maior à noite, e ele é mais constante durante o dia, mas se a gente não produz o GH, que vai organizar uma série de outros hormônios, tudo bagunça, né? Além disso, não basta você dormir, tem a qualidade do seu sono, tá? Se você tem apneia do sono, se você ronca, se você tem uma sensação de acordar assustado ou afogado, você precisa de uma avaliação, tá? Se você aperta muito os dentes à noite, você acorda com dor na ATM, muitas vezes isso é gatilho de enxaqueca, a questão do apertamento, né? Tem
Muita gente que faz isso não percebe. Uma dica é você olhar no espelho e ver se aqui embaixo, nos dentinhos, aqui, eles estão retinhos ou eles estão serrilhadinhos. E também olha na sua língua se ela parece que tem todo um babadinho ou se ela é lisinha, tá? Se ela for com babadinhos ou se o seu dente for muito retificado, provavelmente você aperta os dentes à noite, tá? Mesmo que às vezes você não sinta esse desconforto. E aí é importante conversar com o seu dentista. É importante por um tempo usar a plaquinha, mas a plaquinha não resolve, tá? A plaquinha é para amenizar o quadro, para fazer você ter uma noite de sono mais confortável, para você diminuir a compressão aqui, porque essa compressão vai influenciar na coluna, tá? E isso influencia inclusive no processo digestivo. Então, no corpo tá tudo interligado. Não tem como a gente bagunçar uma coisa e não bagunçar algumas outras junto com esse processo, tá? Então, essa questão do apertamento é muito importante ver. A questão respiratória é importante ver. Geralmente, quem tem rinite, quem tem asma, não respira bem, não tem uma noite de sono reparadora, é aquela pessoa que acorda cansada, que tá sempre com olheira, porque também não tem uma boa oxigenação, né? Sem oxigênio, a gente não produz energia. Então, respirar é fundamental, tá? E geralmente, quem é ansioso tem uma respiração mais curta. Isso também piora a nossa oxigenação, tá? E aí a gente não consegue, não faz com que chegue oxigênio de forma adequada para as células, a gente não consegue produzir energia de forma adequada, a gente não consegue queimar energia de forma adequada. E isso faz com que a gente tenha um ganho de peso também, tá? Então, avaliar como é que está seu sono, os fatores que não estão deixando você dormir bem. Se o seu quarto está bem escuro, se não tem aquelas luzinhas vermelhinhas de LED em algum canto do quarto, se você está respeitando os horários de dormir, de acordar, não tomar muito líquido à noite, fazer coisas que abaixam, né, mais relaxantes, evitar celular, tablet, televisão, pelo menos aí 30 a 60 minutos antes de dormir. Isso faz muita diferença na qualidade do seu sono, tá? Falando nessa parte de eletrônicos, esse estímulo, o contato muito grande com ondas de Wi-Fi, com ondas eletromagnéticas. Ai, desculpa, gente, a gente tá falando de enxaqueca. Eu não consegui gravar o tema aqui, tá? Não tô conseguindo escrever aqui porque eu não sei, mas a gente tá falando de enxaqueca. Se alguém conseguir fixar o comentário. Eu fixei, de enxaqueca. Obrigada, Marcelo. Então, essa questão de todo o processo eletromagnético, da exposição a ondas eletromagnéticas que a gente está tendo, também é um grande fator desencadeante de enxaqueca, tá? Provavelmente, sensibilidade a ondas eletromagnéticas vai virar uma doença, tá? Já estão se falando sobre isso. A gente tem um Código Internacional de Doenças, né, que a gente chama de CID, que é um livro que tem o nome de todas as doenças catalogadas. E aí, de tempos em tempos, esse CID ele é atualizado, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter aí sensibilidade a ondas eletromagnéticas como uma doença. É uma doença muito inespecífica, tipo sensibilidade alimentar, porque a gente não tem... Até tem, nos Estados Unidos eles já estão desenvolvendo alguns testes, né, pra gente saber se é mesmo sensibilidade a onda eletromagnética, mas a questão da quantidade de sintomas que a sensibilidade eletromagnética pode causar é simplesmente gigante, né? Praticamente todos os sintomas podem estar relacionados aí à sensibilidade eletromagnética. E, isso mesmo, Michele, ajuda muito desligar o modem antes de dormir. E tem gente que tem sensação de queimação na pele, tem gente que tem problemas gastrointestinais por conta disso, fora a questão do desenvolvimento de câncer, né, que isso já está muito bem documentado, apesar de ninguém querer falar sobre esse assunto, né. Mas a enxaqueca é, sim, uma grande manifestação aí de sensibilidade eletromagnética, é uma das mais comuns quando a gente fala de sensibilidade eletromagnética, é a questão da dor de cabeça, tá? Inclusive eu tenho uma paciente que tem... Ela fez o teste, né, nos Estados Unidos e os filhos também. E aí ela já tá muito melhor.
mas a questão da dor de cabeça era uma coisa quase insuportável com o contato com ondas eletromagnéticas. Tá? E aí uma coisa que ajuda muito, além, claro, de você desligar o modem à noite, de você, de repente, usar o fone de ouvido, aquele antigo de fiozinho. Aquele antigo é ótimo, né? Porque agora todo mundo usa de Bluetooth, que são péssimos, porque aí você tá com mais ainda onda eletromagnética, tá? A onda eletromagnética do Bluetooth é bem forte, bastante, e aí você junta isso com o Wi-Fi e só potencializa, tá? Então usa o fone de fiozinho, já ajuda a minimizar um pouco, sempre que puder usar o telefone no Viva Voz, são coisas importantes para fazer. Sempre deixar o telefone longe de você da cama, de preferência não deixar no quarto, eu ainda tenho que melhorar essa parte. E o que ajuda muito a minimizar os efeitos ruins das ondas eletromagnéticas é você descarregar, literalmente. Então, assim, andar descalço na terra, água corrente, sol, contato com a natureza, isso ajuda a estabilizar o nosso campo eletromagnético, né? A reestabilizar o nosso campo eletromagnético. Além disso, para manter essa estabilização do nosso campo eletromagnético, é fundamental que os nossos micronutrientes, os minerais, as vitaminas, estejam em ordem, tá? Porque a nossa célula trabalha com polaridade, né? A gente precisa ir do positivo, do negativo. Muitas reações químicas no corpo ocorrem por conta dessa diferença de polaridade, inclusive os estímulos neurológicos, o batimento cardíaco, tudo isso precisa ir do positivo e do negativo. E esse positivo e negativo vem dos minerais, vem do sódio, vem do potássio, vem do magnésio, vem do cálcio. Então, se a gente não tem esses minerais de forma suficiente, de forma adequada, a gente vai ter esse desequilíbrio de polaridade. Aí se a gente junta com isso, esse monte de onda eletromagnética que a gente está entrando em contato atualmente, a gente vai ter mais bagunça ainda, né? Porque por mais que o corpo tente se reorganizar, porque isso o corpo sempre faz, o nosso corpo vai sempre buscar se reorganizar, ele vai sempre buscar minimizar os danos, tá? E se adaptar àquela nova fase que ele tá, mesmo que isso custe caro para ele, tá? Por isso que às vezes num primeiro momento a gente não tem sintoma de muitas coisas, dessa questão do sono. Quando a gente é novo, meu Deus do céu, você emenda uma balada com faculdade, com um trabalho, com outra balada e vai, né? Porque o corpo ele vai se adaptando a essa necessidade, ele vai pedindo, ele vai dando. Só que depois de um certo momento, isso satura, ele se esgota, ele já não tem mais de onde tirar, né? Ele já não consegue mais. Aí a adaptação vai causar dor, a adaptação vai causar desconforto. Por quê? Porque a adaptação no corpo a gente chama de resposta inflamatória. Então você está causando uma inflamação, o corpo está tentando responder a isso, mas em determinado momento essa inflamação vai causar dor, vai causar desconforto, né? E isso é a mesma coisa com alimentos. Mas eu comi isso a vida inteira e nunca senti nada. Na verdade, você até sentia, ou ainda estava numa fase que o corpo estava usando todos os recursos que ele tinha para evitar que você sentisse, né? O nosso corpo produz, por exemplo, o cortisol. O cortisol vai tentar resolver toda essa situação, diminuir a resposta inflamatória, controlar uma série de outros sistemas para que você não se sinta mal. Mas o problema é que, primeiro, o excesso de cortisol vai desequilibrar uma série de outras coisas e depois, com o estresse crônico, a suprarrenal já não dá mais conta de produzir o cortisol todo que você precisa. E aí você começa a se arrastar. Vem um cansaço, aquela coisa que você fala, meu Deus do céu, tudo que você puder deixar para amanhã, para o mês que vem, para a próxima semana, você deixa, né? Então, mas isso é porque o organismo está tentando sanar os danos aí que você está causando, tá? O nosso organismo é extremamente inteligente, só que tem hora que ele não dá mais conta, né? Então a gente tem que ajudar muito, e de preferência antes disso tudo acontecer, né? Perguntaram aqui se dor na nuca é enxaqueca. Não, aí provavelmente essa questão da dor na nuca a gente vai ter essa questão tensional, precisa avaliar se não tem nada ortopédico, né? Não tem nenhum problema na cervical. Às vezes pode até ser um reflexo da lombar,
Então, precisa avaliar, de preferência aí com o ortopedista. Ou também essa questão do apertamento, porque o problema de ATM também pode causar essa dor na nuca, tá? Então, precisa ver se está tendo esse apertamento ou se tem bruxismo mesmo, que possa estar causando essa dor na nuca. Isso aí, né? Tava com o corpo todo inflamado. Tá, o osteopata ajudou numa parte, mas provavelmente tem que investigar para ver se não tem mais inflamação aí, hein? Não é só a questão de reorganização estrutural, tá? Anatômica, aí precisa ver algumas outras coisas. Anticoncepcional por muito tempo pode sim, tá? Pode sim causar dor de cabeça. Precisa avaliar, e tem muitas mulheres que não se adaptam a alguns tipos de anticoncepcional, que eles são mais... tem uma tendência maior de causar dor de cabeça, às vezes precisa mudar o tipo. Eu, de preferência, gosto que tire e que coloque um DIU, e aí regule o resto que precisa regular de alguma outra forma, tá? Também me perguntaram por que é mais comum em mulher. Gente, porque mulher é muito mais complexa sempre. Porque a mulher tem essa questão hormonal mais importante, porque geralmente a gente tem uma sensibilidade maior ao estresse, né? Mas acho que a grande questão realmente é a variabilidade hormonal, até porque o estresse vai alterar todo o ciclo hormonal da mulher, né? Isso todo mundo já deve ter passado por isso, em momentos de maior estresse, uma irregularidade aí do ciclo menstrual. Tem gente que, parabéns, tirou anticoncepcional, muito bem. Então, assim, num momento de grande estresse, o ciclo adiantou, o ciclo atrasou. Então, essa questão hormonal realmente é o maior ali, provavelmente o maior gatilho da enxaqueca, tá? Mas quando a gente fala de doença autoimune, a maior parte das doenças autoimunes também são mais comuns em mulheres. A gente sabe que essa questão hormonal também está envolvida, mas não é só isso. Então, tem alguns outros fatores relacionados que nos deixam mais suscetíveis aí a esse processo, tá? Então, assim, atividade física é um fator protetivo para quem tem enxaqueca, tá? Fazer atividade física diminui intensidade e frequência das crises. Fundamental. Outra questão é hidratação, tá? A desidratação é, por si só, uma causa de enxaqueca. Então, a gente tem que contar aí, no mínimo, 35 ml por quilo de peso de água, tá? Então, seu peso é 70, faz 70 vezes 35, é a quantidade mínima de água que você tem que tomar no dia. E essa água tem que ser fracionada ao longo do dia. Não adianta você chegar no final do dia e falar, esqueci, tomar 2 litros de água. Não somos camelo, não temos reservatório, essa água vai toda embora, você vai aproveitar só um tiquinho, tá? E aí, pior ainda, né? Tomar água à noite vai fazer com que o seu sono não seja um sono contínuo, vai fazer com que você tenha que levantar à noite para fazer xixi, e isso não é legal, tá? Aliás, se você levanta à noite para fazer xixi, você precisa ver o porquê que isso tá acontecendo, porque o ideal é que você durma a noite toda e faça xixi só de manhã, tá? Bem importante isso. À noite, se você quiser tomar um pouquinho mais de líquido, dê preferência para os chás, porque a água quente, segundo a medicina chinesa, a gente retém melhor, então dá menos vontade de acordar à noite. Mas mesmo assim, não exagere na quantidade e tome cuidado com o tipo de chá que você for escolher, né? Use chás que te ajudem aí a ter uma qualidade de sono melhor. Valeriana, mulungu, camomila, tá? Erva cidreira, então melissa, chazinhos que te ajudem a dormir mais confortavelmente aí. Até é uma ótima opção entrar na sua rotina, uma xícara de chá aí 1 hora, 2 horas antes de dormir, tá? Minha especialidade? Não tem especialidade. Sou clínica, tá? Sou clínica geral, até vou aproveitar então a deixa aqui. Porque eu faço questão de tratar do paciente como um todo, tá? E aí, quando a gente precisa de um auxílio de um especialista, eu sempre encaminho para o especialista que for necessário. Todos os meus pacientes acompanho com oftalmo, com gineco, quando precisa com cardio, com endócrino, né? Eu tenho formação em nutrologia, estou fazendo pós-graduação em endocrinologia.
Tenho formação em bioquímica médica, que é também chamada de ortomolecular, mas que não é uma especialidade médica, tá? Ortomolecular é uma técnica que pode ser utilizada dentro de qualquer especialidade médica. Estou em formação pelo Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, que é como se fosse a ortomolecular nos Estados Unidos, né? Então, eu tô sempre estudando, tô sempre buscando as coisas que eu gosto, né? Fiquei 2 anos dentro da Alergo, da Unicamp, estudando bastante essa parte de alergias, mas não tenho título de especialista nessas áreas, tá? Que fique bem claro aí. Sou médica, com muito orgulho, gosto muito de não ter especialidade, foi uma opção de vida, tá? Então, falamos de sono, falamos de hidratação, falamos de alimentação, falamos de estresse, falamos de hormônios. Acho que cobrimos grande parte aí da questão das enxaquecas. E tem a questão intestinal, né? Falamos um pouquinho já da questão intestinal por conta da parte alimentar, mas a gente tem que ver como é que é o hábito intestinal desse paciente enxaquecoso. Então, constipação e diarreia estão correlacionados aí com maior chance de desenvolvimento de enxaqueca, principalmente a constipação, porque aumenta aí o acúmulo de toxinas no organismo. E aí vem aquele paciente, né, que a gente chama, que as pessoas popularmente falam, né, aí você tá enfesado. Literalmente tá enfesado, né? E essas fezes retidas vão sim alterar primeiro a composição da microbiota intestinal, não só das bactérias, mas dos vírus, de outros micro-organismos que a gente tem ali, por uma microbiota muito mais patogênica, então vai produzir uma série de toxinas, vai gerar processo inflamatório, vai fazer um monte de buraco naquele nosso filtro Melita bem bonitinho, que deveria ter os furinhos bem pequenininhos, e isso pode sim ser gatilho para enxaqueca, tá? Então tratar esse intestino é fundamental. E aí, de novo, a gente volta para a questão das alergias, da sensibilidade alimentares, mas também não é só isso, tá? Muitas vezes a gente tem aí um hipercrescimento bacteriano, ou a gente tem algum outro problema anatômico intestinal mesmo, a gente tem algum problema de motilidade intestinal, a gente tem doença de Crohn, então assim, investigar realmente o que é que está acontecendo nesse intestino, por que esse intestino está funcionando demais ou está funcionando de menos, precisa ser feito de forma adequada, tá? Não basta só tirar os alimentos que têm a sensibilidade, tá? Muitas vezes a gente precisa usar enzima digestiva para ajudar nesse processo, muito mais do que a questão do uso de probiótico. A gente tem que ter muito cuidado com o uso de probiótico, porque quando a gente está dando um grupo de probiótico, a gente está estimulando um crescimento de um grupinho, em detrimento dos outros, né? E aí, isso pode ser bom por um período para ajudar aí numa estabilização. Porém, a longo prazo, se só um grupinho cresce, a gente tem um desequilíbrio desse sistema, dessa microbiota intestinal, né? A gente está dificultando o crescimento de outras cepas que também são importantes. Então, nunca recomendo que você fique tomando o mesmo probiótico ad eterno, tá? Tem que ter uma variação nessas cepas e o ideal é que, na verdade, você não precisa tomar isso constantemente. Tá? O que mais a gente precisa ver é a questão das enzimas digestivas. Então, aí tem um exame que é o coprológico funcional, que é um exame antigo, que ninguém mais pede, mas que é muito legal pra gente avaliar aí como é que tá a sua digestibilidade, se tem fungo nesse intestino, né, como é que tá o aspecto dessas fezes, o pH, se tem muco. Então tem uma série de informações que a gente consegue com esse exame, que é super baratinho, ou que todos os convênios cobrem, né, mas que dá pra gente entender até quais enzimas a gente tem que priorizar, se a gente tem que usar alguma coisa para melhorar a acidificação do estômago. A maior parte das pessoas não tem problema de produzir ácido, de produzir muito ácido. A maior parte das pessoas tem problema em produzir o ácido em si, né? Então tem um processo que a gente chama de hipocloridria. Não está produzindo ácido de forma suficiente para ativar as enzimas digestivas. E provavelmente não está nem produzindo as enzimas digestivas. Por quê? Porque o estresse bloqueia ou diminui muito a produção das enzimas digestivas, tá? E também do ácido gástrico. E isso faz com que todo o processo de digestão fique muito ruim. E a absorção dos nutrientes pior ainda, tá?
Então, muita gente que está tomando um prazol da vida aí não deveria. Aliás, deveria estar tomando o contrário. Devia estar tomando alguma coisa que estimulasse a produção de ácido no estômago para aí sim ativar as enzimas digestivas ou produzir essas enzimas digestivas de forma adequada para não ter a gastrite, para não ter o desconforto gástrico quando come, tá? Então, isso precisa ser muito bem avaliado, tá? Até porque os prazóis não são de uso contínuo. Salvos pequenas exceções. Salvo raras exceções, só eu trocando as palavras hoje. Tem alguns casos que teriam uma indicação de uso continuado de prazol, mas são muito poucas e precisam ser muito bem avaliadas, porque em geral o objetivo maior do uso do prazol é para tratar a úlcera gástrica, tá? Estufamento, queimação, dor abdominal, não é para ser tratado com prazol, tá? A gente precisa melhorar a mastigação, e isso vai ser fundamental para todo o processo digestivo. Mesmo que você produza enzimas digestivas, se você não mastigar bem, você não vai conseguir digerir bem. Avaliar então a questão da produção de ácido clorídrico pelo estômago, avaliar a produção de enzimas digestivas e aí, claro, repor o que for necessário, tá? E o controle do estresse, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer já para ir ajudando é sentar na mesa e respirar. Respira um pouquinho, tenta esperar aí uns 2, 5 minutinhos antes de começar a comer, né? Olha o que você vai colocar no seu prato, veja por que é que você vai escolher as coisas que você está escolhendo, né? Pensa o quanto isso vai trazer de real nutrição para o seu corpo. Respira. Antigamente as pessoas rezavam, isso era ótimo, porque já fazia baixar um pouquinho a frequência, já fazia ativar o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso responsável aí pela produção do ácido clorídrico, pela produção das enzimas digestivas, pela produção do estímulo de motilidade intestinal. Então, tenta respirar antes de comer, tá? E mastigar, porque senão você não vai conseguir absorver os nutrientes de forma adequada e vai causar um processo de desbiose, tá? E não vai ser o prazol que vai te ajudar. Pelo contrário, ele pode até te dar uma sensação de alívio inicial, mas uma série de problemas e outras doenças graves são causadas pelo uso contínuo de inibidor de bomba de próton, né? Que são os prazóis, tá? E aí a gente inclui osteoporose, alteração de colesterol, diabetes, alergias alimentares. Então, realmente é uma medicação para ser utilizada pontualmente quando necessário, tá? Eu vejo, infelizmente, muita gente tomando esse tipo de medicação há 10, 15, 20 anos por conta de uma queixa de má digestão, tá? Então, isso precisa ser bem revisto. E muita gente, claro, relaciona essa má digestão com as crises de enxaqueca, tá? Alimentos açucarados podem desencadear crise? Com certeza, tá? Picos de glicemia podem desencadear crise e hipoglicemia reativa. O que é isso? Quando você come alguma coisa com amido, com açúcar, que vai se transformar em glicose, aí a gente inclui as massas, os pães, pizza, doces, tá? O que vai acontecer no nosso organismo? A partir do momento que isso entrou, o cérebro detectou que tem açúcar aí, que tem amido, que ele precisa resolver, e aí o pâncreas vai ser convocado para produzir insulina. Se você tem um processo de resistência insulínica ou de sensibilidade à glicose, o que vai acontecer? No início, muito açúcar vai entrar para dentro da célula muito rápido, por conta desse aumento de produção de insulina. E aí, o que a gente geralmente vê quando a gente faz uma curva glicêmica, uma curva de insulina, é que o açúcar no sangue sobe muito, só que depois ele cai muito. E geralmente nessa queda é que a pessoa tem a dor de cabeça, porque o cérebro precisa de glicose. Só que a glicose já entrou, já foi toda para dentro da célula, ele não tem mais de onde tirar, tá? Então isso pode desencadear crise, tá? Então geralmente os pacientes que têm hipoglicemia reativa queixam também de dor de cabeça, tá? E essa hipoglicemia reativa a gente melhora com mudança de hábito alimentar.
com uma dieta mais equilibrada, mais rica em gordura de boa qualidade, proteína, fibra e uma menor quantidade de substâncias que virem açúcar rápido para o organismo, né? Então, uma dieta mais low carb, tá? Muita gente que começa a fazer uma dieta low carb ou até uma dieta cetogênica se queixa também de dor de cabeça. Não é pela falta de açúcar, gente. Geralmente é pela falta de sódio. E aí, muitas vezes, você tomar um pouquinho de água com sal já resolve o problema. Algumas vezes tem relação com a desidratação e outras vezes é com essa baixa do sódio, tá? Porque esses alimentos ricos em carboidrato, ricos em açúcar, ricos em farinha, são muito ricos em sal também, tá? Então, o corpo estava acostumado com um outro nível de sódio. Então, a gente precisa ir adaptando, tá? Então, isso é uma dica bem bacana. Muitas vezes a pessoa vai lá e acha que tem que tomar água com açúcar, pelo contrário. Toma uma água com sal, que também que já vai resolver, muitas vezes resolve a dor de cabeça. Outra questão rapidinho é o café. A cafeína vicia, né? E quem tenta tirar o café, algumas pessoas, né? Que tentam tirar o café de uma vez, reclamam muito de dor de cabeça. Então a minha dica é sempre reduza o café de forma gradual, principalmente os do fim do dia para trás, né? Deixa aí o da manhã, mesmo para quem tem sensibilidade à cafeína e gosta muito de café, o corpo tolera até 40, 50, uma xicrinha de café pequena, o organismo tolera sem grandes problemas, tá? O excesso do café é ruim, porque ele vai estimular a sua suprarrenal, então ele vai dar uma falsa sensação aí de bem-estar, mas ele vai estar bagunçando o seu cortisol. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o grande consumo de café, tá? E sempre optar por um café orgânico, porque o nosso café tem muita porcaria. Assim como o nosso trigo, as nossas farinhas em geral, vão ter aí ácaro, fungo, pedaços de inseto, pelos de animais, restos de animais, se a gente for ver, é uma desgraça. Mas enfim, o orgânico é um pouquinho menos pior. Daí a gente fica um pouco mais tranquilo, tá? Então optem por orgânicos de tudo que vocês puderem sempre, né? Eu sei que nem sempre dá, mas os agrotóxicos também são toxinas e vão ser fontes aí vão ser gatilhos de enxaqueca também, tá? Assim como os xenobióticos, tem uma live minha com a Letícia falando sobre essas substâncias que imitam hormônio, tá? No organismo. Então, a questão dos bisfenol, questão de um monte de produto que tem, por exemplo, parabeno, substâncias que tem em cosmético, em alguns alimentos, inclusive, em frascos, principalmente plástico. Então, os xenobióticos também podem ser gatilhos para enxaqueca, até porque eles também vão entrar lá naquele processo que eu comentei de predominância estrogênica, tá? Os xenobióticos vão gerar aí um processo de predominância estrogênica. Então, sempre que puderem, utilizem embalagens de vidro, o menos possível, né? Quantidade de produtos aí na pele, principalmente de criança. Evitem substâncias com parabeno, com produtos químicos. Hoje a gente já tem muita coisa, shampoo, cosmético, pasta de dente, protetor solar, de uma forma muito mais limpa, a gente chama de clean label, né? São substâncias com menos quantidade de químicos no rótulo, e isso já facilita bastante, já dá um respiro aí pro fígado e pro organismo como um todo. Gente, brigadíssimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Espero que eu sei que eu falei bastante coisa, né? São muitos tópicos, mas eu queria dar uma geral aí no que a gente vem conversando essa semana, no que eu tenho colocado nos posts sobre enxaqueca. Quem não viu pode dar uma olhadinha lá. Se ficarem com alguma dúvida, se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar lá nos posts, tá? Sim, o estresse com certeza é um grande gatilho. Tá? Tem várias formas da gente trabalhar isso. Eu comentei no comecinho da live, quem não estava aqui, sobre a reacterapia. Tem algumas... no Insta do Dr. Marcelo Códia tem bastante coisa sobre reacterapia. Terapia neural também ajuda bastante, acupuntura ajuda bastante, meditação, respirar melhor, atividade física, tá? Isso tudo ajuda no controle do estresse. E a alimentação, tá? Porque vai alterar cortisol também. Tá? Então, muito obrigada por acompanharem aqui. Quem não conseguiu assistir depois, a live vai ficar gravada. Encaminhe para quem sofre aí
com enxaqueca e conta pra vocês, tá? Tem vários métodos da gente tratar que não seja com o uso de medicação crônica. Isso é um outro ponto que eu vou falar rapidinho. A utilização crônica de analgésicos leva também a dor de cabeça, tá? A gente tem um efeito rebote por conta do uso dessas medicações e muitas vezes até por uma questão de uma hepatite medicamentosa, certo? Então, temos que tomar muito cuidado. Não é para ficar tomando Neusa não sei quantas vezes por dia, enfim, aspirina, ibuprofeno, o que mais que o povo adora? Dorflex, né? Todos esses remédios para dor, eles não podem ser de uso contínuo, tá? Quando a gente precisa utilizar a medicação de uso contínuo para enxaqueca, a gente tem medicações específicas para isso. Então, não consumam essas medicações de rotina, porque isso vai causar um monte de outros problemas no organismo, inclusive mais dor de cabeça, tá? A melatonina aí pode ser um grande aliado, né? Tem alguns estudos que mostram um efeito comparativo igual ou melhor do que a amitriptilina, que é uma medicação muito utilizada para tratamento de enxaqueca, sendo que a melatonina tem muito menos efeito colateral, tá? Mas conversem com o seu médico sobre isso, nunca se automediquem, certo? Até porque melatonina a gente tem que acertar a dose, porque senão a pessoa pode não se sentir bem e pode piorar ao invés de melhorar, como qualquer medicação, tá? Então, boa noite, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por acompanhar. Qualquer dúvida, pergunta lá.